Pessoal, dando continuidade aí nossa matéria raciocínio lógico, assunto tabela verdade, parte 1 de 4. A primeira questão, veja o desespero do aluno em cima, que é o que? Se você olhar aí aqui embaixo a proposição, se você pegar P1, EP2, EQ1, EQ2, tem mais 30 linhas, você pegaria 2 elevado a n, que seria 2 elevado a 4. E aí você erraria a questão. Por quê? Você tem que voltar lá no P1, por exemplo. P1 tem o quê? Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, então P. E se o governo interferir na sua gestão, que então o governo dará a sinalização desejada para o mercado. Então aqui eu tenho já 3 proposições, certo? Então aqui eu já tenho 3. Então o que eu vou fazer? Olhar, contar a quantidade em cada uma delas aqui para depois aplicar a fórmula. Pintei aqui para ficar mais fácil identificar. Então aqui ó, roxo tem 1, aqui ó, verdinho 2, aqui eu tô negando, ó, não. Então P e não P, eu só utilizo 1, ok? Então o governo, tira aqui embaixo também, a popularidade do governo cairá, 4, popularidade do governo cairá, aqui embaixo eu tiro fora. Será visto como fraco, o governo será visto como fraco, 5, e tiro aqui, ficaram 4, 5, aplico a fórmula 2 elevado à quinta, que é igual a 32, que é o que? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Tem mais do que 30, está correto. 2. Se as 3 proposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos 2 das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas. Então vou fazer o que? Eu vou colocar como falsa todas elas, P, Q e R. Primeiro, João, nega o João, vira Maria? Não. João e, aí sim, e Carlos, João ou Carlos não são culpados. Se eles não são culpados, vou negar aqui, então eles são culpados, certo? Estou negando. João ou Carlos, João ou um ou outro é o que? É culpado. Paulo não é mentiroso, fica o que? Paulo é mentiroso. Por fim, Maria é inocente, fica o que? Maria é culpada. Então aqui está dizendo aqui embaixo que então pelo menos 2 das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas. Então aqui ó, Maria é culpada, ou João ou Carlos também é culpado. Então pelo menos 2 está correto. Questão 3. Essa questão 3 aqui ela é mais de interpretação do que resolução depois, certo? Vamos ver. Veja, em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, cartório estampou um cartaz. Então tem aqui um cartaz. Vou colocar aqui em cima o cartaz, com os seguintes dizeres: o comprador que não escritura e, então, comprador que não escritura e não registra o imóvel que então não se torna dono desse imóvel. Então a partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P, ó, a proposição P agora eu tenho aqui, ó,
Agora eu vou pôr aqui embaixo a proposição P. Ele fala, se o comprador não escritura imóvel, então refere-se ali de cima P, então que, então não registra pelo cartaz ali em cima, era o quem? Era o que aqui, ok? Julgue o seguinte item. Então, considerando a veracidade da proposição P, é correto afirmar que após a eliminação, agora que ele quer fazer, vamos grifar isso aqui para não bagunçar tudo. Após a eliminação das linhas de uma tabela verdade que impliquem a falsidade da proposição P. E aqui no meio está trazendo outra situação associada à proposição do cartaz, do cartório. No final ele traz para julgar se a tabela verdade resultante terá 6 linhas, certo? Então o que ele fez? Olha o emaranhado de gato que ele fez aqui. Ele quer verificar P, certo? Ele está verificando P. Então só que ele vai eliminar as linhas da tabela verdade que impliquem a falsidade de P, certo? Então vou fazer uma tabela verdade que utilize P e Q. Esse P então Q. Só que ele vai estar associada à proposição do cartaz, do cartório. Então associada a isso aqui, ó. Então quando eu fizer minha tabela verdade, eu vou ter que usar esses elementos, e nesta situação aqui de cima, onde ocorrer, nessa situação aqui, onde ocorrer falsidade, eu elimino e conto todas as linhas. Todas as linhas de quem? Da tabela verdade. Tabela verdade, então vai ter quantas proposições? 1, 2, 3. Porque está falando, por que são 3 e não 2? Porque está associada à proposição do cartaz. Proposição do cartaz eu tenho 3, então 2 elevado à terceira igual a 8 linhas. É isso que ele quer. Então faço 8 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu faço quem? A proposição P. É esta que ele quer. Quem é ela mesmo? Se P, então Q. Dela elimino o resultado F. E depois conto a quantidade de linhas que tenha como resultado verdadeiro. É isso que ele quer que faça. Então P, isso aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Então Vera Fischer é falsa. Então é isso aqui. É o mnemônico que vocês usam aí, certo? Então vamos usar aqui agora o resto tudo verdadeiro. Então não tenho Vera Fischer, não tenho Vera Fischer, tenho Vera Fischer, tenho Vera Fischer, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Agora volta para a questão, ele está querendo que eu faça o quê? Eliminar as linhas da tabela verdade que implique na falsidade da proposição Q. Então essas duas aqui eu elimino. De 8 ficaram quantas linhas? 6 linhas. É isso que o desgramado queria. Então está correto. Terá 6 linhas. Sacanagem. Vamos lá. Continuando. Se a proposição basta a mulher de César ser honesta for falsa, e a proposição a mulher de César precisa parecer honesta for verdadeira,
Então a proposição P será verdadeira. Preposição P está escrito aqui, ó. Então P, não basta a mulher de César ser honesta. Então veja que aqui, ó, interessante, ó. Se eu for pegar essa proposição P e colocar ela em símbolo, eu não vou fazer esse P, então que? Porque aqui ele não está dizendo então. Veja, não basta a mulher de César ser honesta, então ela precisa ser honesta. Então ela precisa ser, então aqui eu apago, então ela precisa ser honesta e ela precisa parecer honesta. P e Q. É dessa forma que fica. Perfeito? Então vamos lá. Então basta a mulher de César parecer honesta. Então vamos trazer para cá, organizando, ó, basta a mulher de César ser honesta, que é o que ele está trazendo no comando da questão. Ele está dizendo aqui o que é falsa. A mulher de César precisa parecer honesta, verdadeira. A mulher de César precisa parecer honesta, verdadeira. E aqui, ó, não, veja, se aqui basta a mulher de César ser honesta, é falsa, não basta a mulher de César ser honesta, é o que? Contrário de falso, certo? Que é verdadeiro. Então, analisando as duas aqui, uma nega a outra. Se no comando a questão diz que ela é falsa, então lá na proposição vai ser verdadeira, certo? E agora, se então não basta a mulher de César ser honesta, então aqui vai ser o que? Vai ser verdadeira e ela precisa ser honesta e ela precisa parecer honesta, verdadeira. Então ficou o que? Verdade e verdade fica verdade, ok? Não é uma questão trivial. Correto. 5. E o último. Julgue o próximo item considerando os conectivos lógicos usuais aí. Sabendo-se que para a construção da tabela verdade, então ele quer a construção de uma tabela verdade, da proposição P ou Q, bicondicional Q e R, a tabela mostrada abaixo, normalmente se faz necessária a correta afirmar que a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição aqui, ó, conterá de cima para baixo a sequência dos seguintes elementos. Então ele está querendo que você resolva a tabela verdade e aí veja o resultado se vai fechar com isso daqui. Então a gente vai fazer isso. P ou Q, depois Q e R, depois eu faço a bicondicional. P ou Q, então ou P ou Q sendo verdadeira, eu vou colocando aqui como verdade, 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 verdade. Aí eu tenho falso e falso. Analisei quem? Os dois aqui. Agora Q e R, agora eu vou usar Q e R. Preciso os dois ser verdadeiros para ser verdadeiro, senão vai ser falso, falso, falso. Aqui os dois são verdadeiros, verdadeiro, aqui falso, falso e por fim falso. Agora então eu tenho este, agora bicondicional. Como se fosse um espelho aqui no meio, coloco um igual, ó. Coloco um igual, certo? E se eles forem iguais, a resposta é o que? Verdadeiro, senão falso. O V é igual a V? Sim. V igual a F? Não. Falso. V igual a F? Não. V igual a F? Não. V igual a V? Sim. V igual a F? Não. F igual a F? Sim. F igual a F? Sim. Então vamos ver o resultado. Ficou V 3 Fs, depois verdadeira, falsa e dois vezes. Então verdadeira 3 Fs, depois verdadeira, depois 3 Fs, e não foram 3 aqui, ó. Aqui embaixo tem, aqui ó, furou.
Então a questão está errada. Beleza, povo? Seria isso. Então vamos para a próxima bateria. Um abraço.